Boa tarde, são agora quase 20 horas já da noite. Nós estamos encerrando o nosso sábado de muito trabalho. É um sábado bastante produtivo, mas o motivo que me faz abrir essa live, que não estava programada, é justamente colocar alguns pontos, alguns pingos nos is, né? Era importante fazer alguns esclarecimentos. Nós acreditávamos que esses ataques demorariam um pouco a surgir, mas à medida que nossa campanha vai sendo engajada pela população, é óbvio que isso iria acontecer, né? Então eu agradeço às pessoas que estão entrando nessa live. Depois repliquem por gentileza, porque nós vamos precisar já, no quinto dia de campanha, sexto dia de campanha, fazermos algumas pontuações, né? A primeira delas é o fato de que nós sabíamos exatamente o que esperar quando nos colocamos dentro desse processo. Nós não nos iludimos em nenhum momento. Nós temos plena consciência de que nós estamos enfrentando toda a velha política de Toledo. Nós temos plena consciência de que a oposição hoje a ser vencida é justamente aquela formada por uma classe política que há mais de 20 anos domina o processo eleitoral em nossa cidade, independentemente de partidos, independentemente de ideologias. Toledo tem dono, isto é uma realidade, né? Então, assim, eu sei exatamente o que iria acontecer quando eu me colocasse neste processo. Eu não me iludi. Eu sei exatamente o tamanho das pedradas que virão, mas eu estou disposta a aceitar esta missão, este desafio de lutar por Toledo, justamente porque é inaceitável que este tipo de situação ainda continue acontecendo na nossa cidade. Toledo é uma cidade que amamos, é uma cidade maravilhosa, que não merece ser governada por gestores que não têm o caráter e a competência de fazer o melhor pela sua cidade. Esta é a nossa vontade. Nós estamos com este desejo e por isso aceitamos este desafio. Eu não precisava entrar na política. Eu não tenho por que estar aqui. Eu não tenho por que deixar a minha família e me envolver com uma questão complexa pelos próximos 4 anos da minha vida. Mas o faço de caso pensado, né? Com a consciência tranquila e com o coração em paz. O faço porque eu sei que chegou a minha vez de colaborar com a nossa cidade, né? A vez de uma pessoa que sabe o que é enfrentar desafios, que já enfrentou um câncer e que soube levantar a cabeça. Alguém que não vai simplesmente baixar a guarda em virtude de pedradas que virão de todos os lados do nosso município. Então, o primeiro ponto é este. Eu sei exatamente o que esperar deste processo eleitoral. Eu cheguei até aqui fazendo malabarismo para me desviar desta velha política. Eles imaginavam que eu seria cooptada por algum dos partidos de aluguel que existem aqui em Toledo, que eu iria me filiar a algum desses partidos e que quando chegasse o momento da convenção, a minha cabeça seria rifada e que o processo ele se daria exatamente como sempre aconteceu. E hoje nós estaríamos tendo no pleito eleitoral de Toledo a velha política de sempre disputando o cargo majoritário. Eu consegui desviar dessa pedra, eu consegui contornar esse problema e nós conseguimos um partido minúsculo, pequeno, desconhecido, mas que nos fez cumprir o requisito da lei eleitoral e podermos disputar de forma limpa, livre, descompromissada as eleições deste ano para o município de Toledo. E é com esta vontade de ser a diferença e fazer a mudança que nós estamos trabalhando neste processo eleitoral. Sem ataques pessoais, mas consciente e conhecedora de todo o passado político de nossa cidade. Então, o segundo ponto é que eu cheguei até aqui desviando desta velha política. E esta velha política sabe da força que uma mulher conservadora tem
quando ela resolve atingir o seu objetivo, né? Então, dentro desta realidade é que nós optamos por fazer este vídeo hoje. Nós imaginávamos que essas pedradas levariam uns 15 dias para começar. Nós achávamos que, como o processo eleitoral dura 45 dias, nos disseram que somente nos 15 últimos dias é que as questões ficavam mais polêmicas. Mas não é isso que está acontecendo. No 6º dia de campanha, já bate o desespero em toda a velha política e os ataques começaram. Reuniões daqueles que eram sempre adversários, encontros acontecendo, porque eles sabem do tamanho do desafio. Então, estas pedradas que demorariam para acontecer, já iniciaram. E eu estou tranquila, preparada, serena, para enfrentar cada uma delas. E podem ter certeza, eu vou pavimentar com cada pedra que for jogada o meu caminho rumo à Prefeitura de Toledo. E esse caminho não é apenas meu, mas é de todos os cidadãos que não aguentam mais saúde precária, falta de vagas em CEMEIs com uma prefeitura de 600 milhões de reais. Não é utopia. Eu sei exatamente o que está acontecendo. Eu tenho plena consciência do tamanho dos desafios. E quando eu entrei nesse processo, é porque eu acreditava e tenho conhecimento de que ninguém dos demais que estão concorrendo novamente ao pleito tem consciência, capacidade e competência, principalmente para fazer a mudança que se faz necessária. Nós não fizemos conchavos, nós não coligamos com partidos para fazer o famoso toma lá da cá. Nós não temos o engessamento da nossa estrutura, a nossa equipe que vai governar Toledo nos próximos anos. Nós faremos isso com liberdade, com tranquilidade e vamos levar para a Prefeitura de Toledo tudo aquilo que nós conservadores desejamos dentro do nosso município. E nós faremos isso de forma tranquila, levando a nossa mensagem de amor, de fé, de esperança. Sejam quem forem as pessoas que nós tivermos de enfrentar neste processo. Sou conservadora, sim, terrivelmente conservadora. E justamente por ser conservadora é que eu não desisti dos meus valores. Eu não aceitei coligar com partidos que defendem aborto. Eu não aceitei coligar com pessoas que no passado recente se uniram com a maior quadrilha que já se infiltrou no nosso país. Eu não aceitei coligar com pessoas que pediram voto para a Dilma e o Lula. Eu não aceitei coligar com pessoas que acham que a esquerda é apenas uma ideologia e que nós devemos ser centristas. Centrista. Num país que foi sucateado pela esquerda, que tem as suas crianças à mercê de sexualização precoce, que tem as suas igrejas proibidas de realizarem cultos. Um país que tem a educação sucateada, aonde as pessoas clamam por um protocolo precoce e o município se esconde atrás da sua equipe de COI para não assumir a responsabilidade de dar saúde de qualidade para a sua população. São estas coisas que me trouxeram até aqui. E são estes nobres motivos que nos levarão até a Prefeitura de Toledo. Eu não uso o apoio do presidente Bolsonaro, como dizem por aí. Eu apoio o movimento conservador. E neste momento, o presidente Bolsonaro é o expoente de todo este movimento. Ele representa os nossos anseios, com os seus erros e com os seus acertos. Mas é nele que eu confio. E são os valores que ele prega que eu defenderei aqui em Toledo. É isso que eu falo. É esta vontade de mudança que eu tenho. Se nós tivéssemos no município de Toledo, durante a pandemia, um prefeito alinhado com o governo Bolsonaro, nós teríamos o comércio funcionando,
nós teríamos o protocolo precoce implementado e, com toda certeza, o número de óbitos teria sido infinitamente menor. Ah, mas ela não sabe o que ela está dizendo. Sei sim, com toda certeza. Eu não entraria ao vivo para dar a minha cara a tapa se eu não soubesse do que eu estou falando. Eu conheço exatamente como se move a política de Toledo. Eu estudei esta política antes de decidir entrar dentro desse processo. Eu sei como o jogo é jogado. E até agora eu consegui me desviar de todas as artimanhas, de todas as arapucas que foram colocadas. Primeiro, a questão partidária, que eu não me filiei a nenhum partido da velha política de Toledo. Segundo, que eu tenho um partido com diretório que teve autonomia para tomar as decisões e não rifar a minha cabeça nas coligações. Terceiro, que nós tivemos autonomia para escolher com quem entraríamos nessa guerra e quem seriam os soldados que estariam conosco neste momento crucial de libertação da Prefeitura de Toledo. Terceiro, nós tínhamos plena consciência da pequenez do nosso partido e de que nós precisávamos sim de uma coligação que nos desse tempo de TV. E não apenas um tempo de TV de 20 segundos para colocarmos as nossas propostas. Porque a nossa campanha toda já foi pensada, já foi organizada se utilizando de rede social. Nós gastaremos menos de R$100 mil na nossa campanha. Nenhum tostão vindo de dinheiro público. Porque nós não concordamos com esta sujeira que é o fundo eleitoral, este absurdo que é o fundo eleitoral. Isso não é conversinha, isso não é proposta para ganhar o seu voto. Isso é compromisso de vida. O que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o que é errado mesmo que todos estejam fazendo. E com chavos nós não fazemos. Esta é uma realidade. E nós estamos enlouquecendo a velha política que não sabe para onde correr, que não sabe o que fazer neste momento para parar esta mulher que resolveu ser candidata à Prefeitura de Toledo. E que será, sim, a próxima prefeita de nossa cidade. E que terá as portas da prefeitura sempre abertas para toda a população. Que estará trabalhando, como hoje acontece, bem mais do que 8, 9, 10 horas da noite, para resolver os abacaxis que foram plantados pelos últimos gestores. A demanda de Toledo não surgiu no governo Lúcio. A demanda de Toledo não surgiu no governo Beto Lunide. Essa demanda ela está sendo represada há anos. E aonde estavam as entidades que agora se adonam da pauta política da cidade, enquanto essa demanda toda era gerada? Aonde estavam as entidades que se adonam da pauta política do município de Toledo, quando o município reduzia para metade do tempo, o tempo de permanência das crianças dos CMEs? Será que a preocupação com as nossas crianças não era necessária de ser pauta naquele momento? Aonde estavam aqueles que se preocupam tanto com os nossos filhos? Quando as crianças passaram a ficar apenas 4 e não mais 8 horas dentro dos CMEs aqui na nossa cidade. A questão é, hoje todo mundo está preocupado que nós devemos manter a velha política, né? As pessoas que jogam as pedras. Estou acostumada. Eu não vou baixar a cabeça e não vou baixar a guarda, né? Então, é uma realidade. Eu achei que nós levaríamos algum tempo para enfrentarmos estes desafios, mas faz parte do jogo da política e eu sabia exatamente o que aconteceria quando eu enfrentasse os poderosos de Toledo. Mas eu me preparei para essa guerra. Eu estudei cada um dos adversários e eu sei de que maneira eles jogam. E é justamente com essa inteligência e esta contra-inteligência que nós vamos para a batalha. Tenho poucos guerreiros, mas muitos soldados. Soldados que estão aparecendo dos 4 cantos de Toledo. Soldados que estão vendo a necessidade de mudança. Soldados que estão indo para o fronte de batalha para ajudar a libertar Toledo
da velha política, desta hegemonia que perdura há anos na nossa cidade e que de nada de bom tem feito nos últimos anos. Um hospital regional que foi promessa de campanha nas últimas 3 eleições praticamente. É uma vergonha que até hoje não tenha sido inaugurado. Um hospital que recebeu a BITSE, que teve festa de inauguração, com fiscal de obra, que não fiscalizou coisíssima nenhuma. E a culpa é de quem? Quem é o culpado pelo hospital não funcionar? E aí, são esses que estavam lá, que conhecem de gestão pública? É com eles que a população vai neste momento? É com eles que os donos de Toledo acham que nós devemos continuar? Porque eles é que sabem o que deve ser feito na nossa cidade? Será mesmo? Gestores que reduziram o tempo de permanência das crianças nos CMEs? Gestores que não conseguiram colocar médicos em todas as unidades básicas de saúde? E gestores que deixaram aquele esqueleto branco que é o hospital regional. Estes gestores não merecem o nosso apoio. Estes gestores não merecem uma segunda chance. Eles podem me achar inexperiente, novata, mas eu tenho coragem para fazer a mudança. Eu tenho a boa vontade, eu carrego Deus no coração. E eu sempre, sempre estarei ao lado da população quando se fizer necessário. Eu dei um chute no meu sossego. Eu poderia muito bem estar em casa cuidando da minha família, mas eu assumi este desafio. E eu aceito o compromisso de ser a próxima prefeita de Toledo. E para isso eu preciso do teu apoio, eu preciso da tua campanha, eu preciso do teu voto. Nós combateremos as fake news, eles vão criar factoides, vão inventar mentiras, mas eu estou ao lado da verdade. E quem está ao lado da verdade segue serena, segue tranquila, sem medo dos desafios que porventura vierem a aparecer pelo caminho. Nós estamos de coração aberto. Nós vamos ser a próxima prefeita de Toledo. Eu preciso apenas que você deposite o seu voto de confiança, para nós mostrarmos que Toledo não tem dono. Toledo é a cidade que nós amamos e ela voltará a ser de todos nós. É neste tom que nós seguiremos daqui para frente. Mesmo sabendo que os veículos de comunicação propositadamente reduzem o nosso espaço em relação aos demais candidatos. Mesmo sabendo da desvantagem que temos por não termos a máquina pública na mão para fazer campanha neste momento. Mesmo sabendo dos desafios de lutar com aqueles que têm milhões para fazer campanha. Nós vamos com o pé no chão, seriedade. E eu vou mostrar que assim como eu fiz uma campanha, farei uma campanha vitoriosa rumo à prefeitura de Toledo, nós vamos com a mesma contabilidade, com a mesma inteligência, com a mesma responsabilidade administrar o orçamento de nossa cidade. Mais de 600 milhões de reais e nós sermos o único município do oeste do Paraná em que as crianças ficam 4 horas e ainda tem gente que acha que o prefeito merece mais uma chance. Imagina, se nessa gestão ele reduziu para 4, na próxima gestão os seus filhos ficarão 2 horas no CMEI. Essa é a lógica, essa é a realidade do processo. É isso que vocês querem para os seus filhos? É que essa redução vá acontecendo a cada gestão? Ele vai reduzindo o tempo de permanência na escola? Arrumar a casa não será tarefa fácil. Nós passamos por uma pandemia, com perda de orçamento, com repasse reduzido do governo federal e estadual. Nós teremos muitos desafios a serem enfrentados nos próximos anos. Mas nós prometemos honestidade, transparência, vontade de fazer a mudança em Toledo. Não usamos esse abominável fundo eleitoral. É ridículo. Num país em que a escassez por serviços básicos é tão grande,
políticos se arvorarem no direito de gastar dinheiro público para fazer campanha. Quando hoje você tem a tecnologia das redes sociais que você entra ao vivo a qualquer tempo. O nosso gasto de campanha basicamente é uma equipe de marketing formada por um grupo de 3 pessoas. Uma pessoa que foi contratada para fazer os jingles da nossa campanha. A vontade de se fazer a mudança dos integrantes do nosso partido e a contratação de santinhos e adesivos. É assim que nós vamos fazer a campanha. Precisa de milhões? Me disseram que com menos de 500 mil reais eu não iniciava a campanha em Toledo. Nós iniciamos com 27 mil reais. E se eu faço isso numa campanha eleitoral, imagine o que é possível fazer numa prefeitura, em que nós teremos um orçamento de 600 milhões de reais. O Marcelo colocou assim, sua equipe também conta com os Minions. Verdade, Marcelo? Exatamente. Os meus Minions vão ajudar a fazer a mudança. Nós vamos mostrar quem são os verdadeiros conservadores. Conservador não se une com quem é a favor de pauta abortista. Conservador não se une com quem pregou ideologia de gênero e a sexualização precoce das nossas crianças. Está na hora de se ter postura, maturidade, palavra. E está faltando isso na política de Toledo. Está faltando sim, há muito tempo. E foi justamente no início do ano, quando eu descobri que as mesmas pessoas viriam para disputar esta eleição e que nós teríamos a infelicidade de irmos às urnas escolher mais do mesmo, é que eu decididamente optei em fazer a minha parte. Alguém precisava ir para o sacrifício, e que fosse eu. Já que ninguém mais tinha estas condições, ninguém mais tinha acompanhado a prefeitura nos últimos anos, ninguém mais conhecia o orçamento do município, ninguém mais conhecia a realidade do município. Eu convidei algumas pessoas, eu chamei algumas pessoas. O que elas disseram? Que eu jamais chegaria até a prefeitura, sem apoio e sem dinheiro. Sem dinheiro, eu já estou mostrando que é possível. Mas sem apoio, ninguém chega sozinho. E é por isso que eu quero o seu apoio. O apoio da população de Toledo. O apoio daquele que sai todo dia para trabalhar e não encontra transporte público de qualidade. Aquele que espera, nesse calor de mais de 40 graus hoje, o ônibus ainda em pontos de ônibus sucateados. O apoio eu quero daquele cidadão que sabe o quanto é difícil sair de sua casa e viajar a noite toda para ir fazer uma consulta de 30 minutos em Curitiba, porque a nossa estrutura de saúde não é capaz de organizar a agenda de consultas de especialidade aqui no nosso município. Eu sei dos desafios, não é utopia. Eu estou prometendo o que é possível ser feito. Dedicação, responsabilidade, transparência e honestidade. São os maiores bens que eu posso ofertar para a população de Toledo. E fazer mais com menos. Podem ter certeza, no nosso governo, ninguém ficará para trás. Nós seremos a Toledo de todos nós. Nós seremos uma gestão que vai pensar primeiro no cidadão e depois em obras. Seremos uma gestão que primeiro vai pensar na dor da mãe que não tem com quem deixar o seu filho antes de construir uma nova obra na nossa cidade. Nós seremos a gestão que vai se preocupar com a dor do enfermo no hospital antes de passar mais uma camada de asfalto nas ruas de nossa cidade. É muita coisa a ser feita, é muito trabalho a ser feito, mas nós nunca tivemos medo de trabalhar, nós nunca tivemos medo de desafios e nós vamos sim conseguir mudar Toledo de verdade. Agradeço muito.
compartilhe esta live, mande suas perguntas e nós teremos o maior prazer de responder cada uma das suas dúvidas. A minha equipe de governo não será feita por conchavos, nós vamos reduzir o número de cargos comissionados, porque nós não precisamos de uma prefeitura inchada, de pessoas muitas vezes sem competência, no lugar em que nós podemos contratar com este orçamento mais médicos para as UBSs, mais professoras para as salas de aula. Podemos pagar o passivo salarial que os funcionários públicos tanto merecem e que não se consegue arrumar dinheiro nunca do nosso município. Será uma gestão de qualidade. Simone, você está nervosa? É só o começo da campanha. Vocês não viram nada ainda. Eu sempre disse, aguarde o tempo da campanha. Durante a campanha, enquanto candidata, eu poderei trazer à tona todos os assuntos que ninguém quer discutir. E este será o tom da nossa campanha a partir de hoje. Vamos discutir os problemas de Toledo. Vamos discutir soluções para Toledo. E a primeira solução passa por uma faxina geral na prefeitura. É necessário fazer a limpeza para depois começarmos a pensar no que precisa e no que pode ser feito. 36, com toda certeza, para mudar Toledo de verdade.